É com muito prazer que eu estou aqui hoje e agradeço imensamente o convite do NECA, principalmente por dois motivos. Primeiro, pela possibilidade de retribuir com a minha pequena contribuição um pouco do que a professora Miriam Veras Batista investiu na formação de centenas de profissionais e que todos nós somos devedores, direta ou indiretamente. E, em segundo lugar, não podia estar longe dos profissionais que têm batalhado na construção do trabalho social com famílias, e a quem eu também devo muito das minhas reflexões, porque foram com muitos profissionais que me despertaram a discutir esse tema e me instigaram com seus problemas cotidianos. Então, eu vou tentar apresentar o tema, né? E eu vou me permitir fazer a leitura do texto que eu preparei para hoje, para não cair na falácia da associação livre e extrapolar o tempo. Então, eu peço licença para ler o texto. Bom, tratar desse tema, nesse momento do seminário, é um tanto desafiador, considerando tanto o alcance e a ousadia da proposta, como os inúmeros recortes possíveis de serem realizados para colocar em pauta os dilemas e as perspectivas do trabalho social com famílias no contexto contemporâneo. Pensando em responder esse desafio, parto da premissa que, para se entender a estrutura e a configuração desse trabalho na atualidade e demarcar seus dilemas e perspectivas, é necessária a realização de dois movimentos, um em direção à história e o outro ao cenário contemporâneo que fez ressurgir o debate sobre o trabalho social com famílias. Tal necessidade se afirma ao postular que é através desses movimentos e na sua confluência que se torna possível articular e pensar o seu desenvolvimento, considerando também seus principais protagonistas, as famílias e os técnicos. Pois é no emaranhado dessas relações, ora sinérgicas, ora contraditórias, que vão se construindo diferentes formas de se pensar o binômio família e proteção social. São destas que se desprendem diferentes formas de trabalho com famílias. Posto isso, e na tentativa de responder ao desafio do tema, organizo essa apresentação em duas partes. Na primeira, trato do contexto sócio-histórico através do qual vai se articulando o trabalho social com famílias no Brasil. E na segunda, abordo o que considero como sendo os principais dilemas postos hoje ao trabalho social com famílias e me pergunto quais seriam suas perspectivas. Então, eu passo a tratar dos processos sócio-históricos e as configurações do trabalho social com família. Bem, historicamente, na sociedade ocidental, os processos de regulação da vida familiar, eles passam a ter relevância quando a família é assumida como base natural e núcleo fundamental da sociedade e a estrutura através da qual pode ser garantida a educação, a assistência, a segurança e a felicidade dos sujeitos que compõem o todo social. Essa concepção está vinculada ao próprio desenvolvimento do capitalismo entre os séculos XVIII e XIX, onde são visíveis as transformações da família. Ao mesmo tempo em que se realiza a separação da família da esfera da produção e o movimento para a consolidação do modelo de família nuclear burguês, a chamada família moderna, se estruturam também, não por acaso, formas de intervenção na família. Essas aconteceram
prioritariamente no campo da assistência social e da saúde, através das políticas filantrópicas e das políticas médicas ancoradas no conhecimento científico. Porém, esse processo não vai impactar da mesma forma o conjunto da sociedade ocidental, nem em relação aos países centrais, como, por exemplo, Portugal e Espanha, e muito menos a periferia, caso da América Latina e particularmente do Brasil. No Brasil, no correr dos séculos XVIII e XIX, esse movimento da Revolução Burguesa, caracterizado pelas transformações em todos os setores da vida social, associadas à instauração dos processos de industrialização, do Estado moderno em oposição aos centros de poder tradicionais, ou seja, a família aristocrática e a igreja, chegou aqui principalmente como ideias modernas. Ideias desenvolvidas por juristas e médicos especialmente, que através do higienismo tiveram grande influência na conformação da vida familiar brasileira. Isso porque o Brasil, ainda dependente de Portugal até 1822, tanto continuava operando em moldes pré-capitalistas, como também a sua ordem jurídica continuava pautada nas ordenações filipinas de 1603, que é herdeira do direito canônico. E apesar da proclamação da independência em 1822, o Brasil teve seu primeiro Código Civil apenas em 1916, ou seja, no século XX, em contexto republicano. Assim, no campo do direito da família, o Brasil ficou 315 anos sob a égide das ordenações filipinas, mais tempo que Portugal, e 94 anos após a sua emancipação política e 27 anos depois da proclamação da República. Esse longo processo reflete a dificuldade de articular a proposta da modernidade no Brasil, a doutrina social da Igreja. Isso tanto em relação ao pátrio poder, como também em relação ao casamento. Ao casamento, porque embora o casamento religioso tivesse como princípio a livre escolha e uma família estruturada sobre papéis e complementariedade de cônjuges, se constituía em sacramento regido pelo dogma da indissolubilidade. Portanto, não é por acaso a permanência até 1977 do casamento civil regido pelo até que a morte o separe, e também com a forte presença do pater familia, ou seja, uma concepção ainda pautada na autoridade da família. Além dessa presença doutrinária, a Igreja era a instituição que, desde o período colonial, assumia toda a responsabilidade da assistência quando não provida pela família, quer seja no campo da saúde, da educação e da assistência social. Néder e Cerqueira Filho atribuem a essa herança a grande dificuldade de encaminhamento das políticas públicas no Brasil, principalmente da educação e da assistência social. Diante disso, o processo de modernização no Brasil, que se iniciou de fato no século XX, com a conformação do Estado republicano e com o processo de industrialização, guarda ambiguidades e especificidades que não podem ser desconsideradas quando tratando das origens e desenvolvimento do trabalho social com famílias. Uma delas é justamente a permanência da Igreja no circuito de poder na construção da nação brasileira, através de uma estreita relação e promissora também com o Estado, a ciência e a burguesia. Nessa perspectiva, o trabalho social com famílias no Brasil tem suas origens na emergência da questão social nos anos 20,
quando começaram a se delinear legislações, políticas e práticas de intervenção na família. A partir dos anos de 1930, assiste-se à intensificação do processo de industrialização e à realização de debates da comunidade intelectual em torno da família, especialmente no campo sanitário, jurídico e urbanístico. Esse debate ele foi marcado pela forte defesa do eugenismo, pela defesa da família nuclear como um modelo a ser buscado e amplamente ancorado na moral religiosa. Nesse movimento, que contou também com a participação dos técnicos do Estado, foi se configurando as bases da legislação direcionada à família. Esta tem como seu ponto alto o Decreto-Lei número 3.200, de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre a organização e a proteção da família. Esse decreto, conhecido como Estatuto da Família, normatiza, dentre outras coisas, o casamento, a filiação e a concessão de auxílios através das caixas de pensões aos trabalhadores. Ainda no seu capítulo 8º, chancela a subvenção às instituições de assistência já organizadas a se organizarem para dar proteção às famílias em situação de miséria. Dessa forma se coloca a ideia da proteção social à família vinculada ao trabalho a partir da figura do trabalhador e consolida-se o papel da filantropia ou da caridade, leia-se da igreja, também em direção às famílias pobres que não conseguissem, por sua própria conta, prover a proteção social e nem através dos recursos advindos do trabalho. Assim, houve a incorporação oficial da filantropia no cenário da proteção social brasileira, o que enfraquece o argumento da ineficiência e da incapacidade do Estado para implementar políticas sociais amplas e abrangentes para a população. Uma incorporação pautada justamente no princípio da subsidiariedade que tem sua origem na teoria social católica da solidariedade social. Foi anunciada por Leão XIII em 1891 e formulada precisamente pelo Papa Pio XI em 1931. Em linhas gerais, a subsidiariedade escalona atribuições em função da complexidade do atendimento dos interesses da sociedade, estabelecendo que instâncias superiores prevalecem sobre instâncias menores quando estas falham na satisfação de atribuições que lhes competem. Isso explica, por exemplo, no caso das crianças e adolescentes, a concentração da intervenção do Estado em relação, então, chamado menor infrator ou delinquente. Todo esse movimento, agregado às expectativas do país em se atender às demandas postas pela economia, através da industrialização, e transformar-se numa nação moderna, exigia quadros profissionais competentes que pudessem intervir em todas as áreas e, consequentemente, também na área social. Nessa área, a família se constituiu no grande foco das ações profissionais, especialmente dos assistentes sociais e também dos enfermeiros e educadores. Nesse sentido, é interessante destacar que a formação, especialmente dos assistentes sociais, ela foi capitaneada pela Igreja através da preocupação dos intelectuais católicos em trazer para seus cuidados disciplinas que tratavam da moral e do intelecto. Ao longo dos anos de 40, 50 e 60, o trabalho social com famílias, nos mais diferentes campos, se avoluma e continua sendo marcado profundamente pela intensa tecnificação, porém sempre numa relação pendular com a filantropia. As ações desenvolvidas preponderantemente na perspectiva de normalização e disciplinamento, visando a construção de uma nova racionalidade necessária à expansão do capital. Nos anos de 1950,
Esse viés é amplamente reforçado pela influência da sociologia americana, especialmente pela produção de Parsons, que reforçava a concepção de família pautada na estrutura e nos papéis típicos do ideal da família moderna e também, em certa proporção, aproximava o ideal religioso. Ou seja, uma família restrita, formada através do casamento, composta por pai, mãe e filhos, com papéis e funções definidas. A partir dos anos de 1970, o trabalho social com famílias começa a ser profundamente marcado pela produção da área da saúde mental, muito particularmente pela terapia familiar sistêmica, que passa a ser ponte de aportes para ações referentes à família enquanto objeto de intervenção. Dentro de um quadro interpretativo pautado na patologia, calcada na falência da família no cumprimento de suas funções sociais. E não por acaso, esse processo ele tem sido denominado como psicologização da questão social. Nos mesmos anos 70, de 1970, o Brasil começa a ser sacudido pelos movimentos contra a ditadura. Aliás, uma ditadura que teve o referendo da família brasileira, que em 1964 marchou junto com Deus pela liberdade. E também o movimento de construção da cidadania, nos anos 70. Tanto da cidadania civil, através das mudanças em torno da legislação da família, a lei do divórcio, por exemplo, como da cidadania política e também da cidadania social, através da luta por direitos na perspectiva da crítica social aos problemas estruturais da sociedade brasileira e dos fundamentos da lógica liberal. Paradoxalmente, as mulheres, até então emolduradas na família, assumem papel importante nesse processo. Movimento pela anistia, movimento contra a carestia, movimento das mães da Zona Leste de São Paulo, entre outros. E esses movimentos, que desembocam na Constituição de 1988 e no conjunto de leis que sustentariam o conjunto das políticas sociais na perspectiva da Seguridade Social, na entrada dos anos de 1990, SUS, LOAS, o Estatuto da Criança e Adolescente e dos Idosos, tem o apoio também de setores da Igreja que se renovam através da teologia da libertação e com a sua opção preferencial pelos pobres. Os marcos construídos nesse momento permitem ressignificar várias questões relacionadas aos fundamentos da cidadania. Isso faz com que se aumentem as tensões no encaminhamento dessa perspectiva, dado a mudanças substantivas que propõe. A questão da família é significativa nesse aspecto. Ela não aparece explicitamente apenas na Lei Orgânica da Saúde como partícipe do dever de proteção. Nos estatutos da criança e do adolescente, dos idosos, ela aparece. É dever da família, da sociedade e do Estado. Na política de assistência social, no seu artigo 2º, ela prevê a garantia do salário mínimo de benefício à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família, o que significa a reafirmação da obrigatoriedade da solidariedade familiar. Em relação ao trabalho social com famílias, esse período é importante porque, além das mudanças na forma de se pensar e fazer família, a introdução da perspectiva do dever do Estado em relação à proteção social, através da garantia dos direitos a todos os cidadãos, independente do seu vínculo de trabalho e também do vínculo da família, vai fornecer outros parâmetros para se conceber o trabalho social com famílias. Porém, nem bem houve tempo e talvez nem interesse de apropriação e debate dessa nova perspectiva no campo da família, e o Brasil já estava sendo agitado pelos ventos do neoliberalismo e por todas as recomendações
já estruturadas pelos organismos internacionais, pautando os princípios das novas formas de gestão dos riscos sociais, a política social focalizada e a centralidade da família. Então, nesse contexto, é encaminhada a reforma de Estado brasileiro, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que dará sustentação ao amplo processo de privatização da Seguridade Social, tanto via mercado como via sociedade civil, e, logicamente, a família passa a ser uma protagonista importante, assim como o terceiro setor e as instituições filantrópicas. Esse é o nosso cenário contemporâneo, um cenário extremamente contraditório que se caracteriza pela disputa de projetos diferentes em relação à proteção social. Um projeto movido pela lógica republicana e defendendo a responsabilidade do Estado na garantia dos direitos sociais, enquanto fruto da solidariedade coletiva, e outro, nesse momento hegemônico, que fortalece o retorno dos princípios liberais. Essas contradições ganham vida e visibilidade no âmbito dos serviços sociais, no seu sentido amplo, tanto públicos como privados, onde os profissionais são chamados a desenvolver o trabalho social com famílias. De forma explícita, no âmbito da política de assistência social e de forma implícita também nas áreas da saúde, da educação, da habitação, dentre outras. No escopo das contradições que configuram os dilemas com os quais os profissionais se defrontam cotidianamente. Dilemas que, nesse momento, se associam diretamente à relação entre família e proteção social no campo da política social e política social, que é o locus privilegiado desse trabalho. Então, dentro dessas postulações, eu pontuo 3 dilemas. O primeiro seria entre o familismo e a cidadania social. A concepção familista do trabalho social com famílias vincula-se teoricamente aos estudos relacionados ao estado de bem-estar social que incorporaram a família como fonte de provisão de bem-estar, ampliando suas análises para além do estado do mercado. Nessa perspectiva, reconhece-se, por um lado, que nas sociedades capitalistas, a família, junto com o Estado e o mercado, e atualmente o terceiro setor, constituem as instâncias chaves de provisão de bem-estar. E, por outro lado, que a forma como as sociedades distribuem os riscos ou as responsabilidades da proteção social entre essas instâncias faz uma grande diferença nas condições de vida da população. Portanto, o familismo se caracteriza como a atribuição de maior responsabilidade das unidades familiares pelo bem-estar de seus membros. Ou seja, o Estado e o terceiro setor, eles vão entrar preferencialmente por ocasião do falimento da família no desempenho de suas funções, sejam elas de natureza material ou referentes aos processos de socialização. Essa tendência, como tentamos mostrar, é a tendência construída historicamente pela sociedade brasileira e parece fazer parte do nosso DNA. Essa naturalização da responsabilidade da família rebate no campo tanto das diretrizes da política social brasileira, como vimos, mas que efetivamente ganha vida no campo dos serviços sociais, sejam eles vinculados à saúde, à educação, à justiça e assistência social. E é no campo dos serviços onde gestores e técnicos estão diretamente envolvidos com a prestação de serviços que colocam em circulação os processos de responsabilização da família e, portanto, fortalecem a perspectiva familista. Na minha experiência com profissionais de vários campos do conhecimento que trabalham com famílias,
eu tenho observado uma grande dificuldade em se problematizar a questão da responsabilidade da família na provisão de bem-estar social. O trabalho de cuidados tem sido emblemático nessas discussões, pois ele, ora é atribuído à família, sem se questionar sobre as possibilidades reais da família para o exercício desse cuidado e outras vezes também responsabilizando a partir da ineficiência dos próprios serviços e de outros recursos provenientes da política social. Sobre isso, é interessante assinalar que nas postulações sobre a família na política social tem sido atribuída uma ênfase muito grande sobre uma concepção de família a partir de suas múltiplas conformações. Porém, continua intocável o uso que a política social faz entre uma perspectiva da família domicílio e da família como rede de relações. Ou seja, quando se trata de atribuições de recursos e benefícios, a família domicílio é a chave. No entanto, quando se trata de captar os recursos da família para a provisão de bem-estar, se desliza para o entendimento da família como rede de relações. Em pesquisa realizada por profissionais de saúde, foi possível observar que mesmo aqueles que tinham uma concepção de família pautada no modelo nuclear, no momento da oferta de cuidados para os pacientes, incorporam-se outras concepções de família para a obtenção do cuidado desejado. Então, nesse contexto, realizar trabalho social com famílias, sob a égide dos direitos de cidadania, constitui um grande desafio, inclusive porque a própria postulação dos direitos de cidadania, através do Estado, de caráter universal, nasce justamente em oposição aos centros de poderes tradicionais, como os familiares, religiosos e comunitários, que são movidos por hierarquias consolidadas e uma solidariedade coativa. Portanto, para pensar o trabalho com famílias na perspectiva da cidadania social, é necessário desentranhar outros dilemas, como o dilema que se enfrenta na prática cotidiana entre o exercício do controle social e a defesa dos direitos. Então, o nosso segundo dilema é esse, entre o controle social e a garantia de direitos. A hegemonia de uma lógica familista no encaminhamento do trabalho social com famílias, ela induz a afirmação de que, apesar da reiteração do discurso dos direitos, ainda no âmbito do trabalho social com famílias, persistem ações de caráter disciplinar dirigidas em grande medida às famílias que falham no exercício da proteção social. Tal persistência tem sido motivo de inúmeras e duras críticas no debate sobre a forma como os profissionais vêm operando no contexto das políticas setoriais e da justiça. No entanto, nesse debate, é necessário distinguir pelo menos dois planos analíticos. Um plano relacionado aos paradoxos inerentes ao trabalho social com famílias e o outro referente ao exercício desse trabalho. O plano dos paradoxos concerne justamente aos nós, até agora não desatados, referentes à incorporação da família no contexto da cidadania moderna. Um desses paradoxos, muito bem descrito pela professora Chiara Saraceno, consiste no fato que, ao ser assegurado à família o direito à privacidade e também o direito à proteção, toda intervenção com ou nas famílias implica o ferimento de um desses direitos. Ou seja, ao entrar na família para garantir o direito à proteção, fere-se o direito à privacidade. E a garantia do direito à privacidade pode ferir o direito à proteção. O outro paradoxo arrola-se em função das decisões sobre quem da família tem prioridade na garantia dos direitos. Nesse plano,
constitui esse exemplo emblemático o direito à convivência familiar e comunitária. Não tem sido rara a imposição da obrigação legal do cuidado de um pai cujos filhos foram, ao longo da história familiar, violentados em direitos por esse mesmo pai. No plano das finalidades e do exercício do trabalho social, esse dilema entre controle social e garantia de direitos tem sido muito pouco tratado. Um debate que, no nosso entendimento, tem sido escamoteado por diferentes motivos e, dentre eles, destacamos. Primeiro, a onipresença do discurso dos direitos. Afinal, toda ação se justifica pela finalidade da garantia dos direitos. E segundo, a naturalização cada vez maior da presença do judiciário, em nome do direito, no encaminhamento de ações no campo das políticas setoriais. Terceiro, a forte presença de entidades filantrópicas, muitas de caráter religioso, como responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho social com famílias. Obviamente, para elas, o trabalho social com famílias deve vincular-se à missão institucional. Quarto, que as profissões têm tratado a questão do controle social do Estado e da sociedade sobre as famílias como uma questão de um passado conservador. E, finalmente, o trabalho social com famílias, inclusive no contexto da política pública, tem sido identificado com as famílias pobres e multiproblemáticas, ou desestruturadas. Desestruturadas não mais em relação à estrutura ideal, mas em relação às suas funções protetivas. Portanto, são famílias que precisam ser orientadas. No entanto, muitos profissionais vêm se perguntando cada vez mais sobre o papel de seu trabalho em relação à construção da autonomia e da cidadania das famílias, colocando em pauta os dilemas relacionados aos seus processos de trabalho. Então, assim, postulamos o terceiro dilema, entre uma perspectiva unidimensional do trabalho social com famílias e uma perspectiva tridimensional do trabalho social com famílias. Esse dilema, que se explica no contexto do exercício do trabalho, vincula-se justamente às duas lógicas de incorporação da família na política social ou a formas diferentes de pensar a centralidade da família na política social. Ou seja, uma lógica de caráter familista, como vimos, típica da tradição brasileira, e uma outra lógica vinculada à defesa dos direitos de cidadania. A lógica vinculada ao familismo defende a centralidade da família, apostando na sua capacidade imanente de cuidado e proteção. Portanto, espera-se que as unidades familiares devam assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus membros. Nessa lógica, a intervenção na família acontece prioritariamente sob forma de compensação em decorrência de sua falência, no provimento de condições materiais e imateriais de sobrevivência, de suporte afetivo e de socialização de seus membros. O fracasso das famílias é entendido como resultado da incapacidade de gerirem e otimizarem seus recursos, de desenvolverem adequadas estratégias de sobrevivência e de convivência, de mudar comportamentos e estilos de vida e de se articularem em redes de solidariedade. Dessa forma, a família é vista a partir do problema. Ao tomá-la como problema, situa a solução de suas dificuldades centrada nela mesma. As ações profissionais, mesmo aquelas que contemplam explicações e articulações fora do circuito familiar, se encaminham no sentido de atender às demandas de uma família especificamente. Ou seja, não se desvencilha do seu caráter individual ou mesmo pontual. É a pauta dos casos de família.
A lógica vinculada à defesa dos direitos de cidadania afirma que a capacidade de cuidado e proteção social da família está diretamente relacionada à proteção que lhe é garantida através das políticas públicas. Então, a família na sociedade brasileira hoje, mais que ser reconhecida como instância de proteção, passa a ser reconhecida como instância que merece, de fato, a proteção do Estado. Considera que os problemas de proteção social não estão restritos às famílias e, portanto, a solução dos mesmos extrapola suas possibilidades individuais. Condiciona a proteção social exercida pela família ao acesso à renda e ao usufruto de bens e serviços de caráter universal e de qualidade. Postula a equidade no processo de atenção às suas necessidades e a integralidade das ações. Essa proposição, pautada não na lógica do problema, mas das necessidades, endereça suas ações numa perspectiva tridimensional, ou seja, prevê o desenvolvimento de ações em 3 direções: de proposição e avaliação de políticas públicas, de organização e articulação de serviços para atendimento às necessidades das famílias e atendimento às famílias na sua singularidade, quando necessário. Enfim, enquanto na lógica familista o trabalho social com famílias implica necessariamente e majoritariamente numa intervenção direta na família, a lógica pautada nas necessidades e nos direitos de cidadania insiste na superação da perspectiva que o trabalho social com famílias seja centralizado na intervenção direta com as famílias. Ao contrário, prioriza o trabalho no campo da avaliação e articulação da política social e em mudanças significativas no âmbito dos serviços sociais para que esses sejam e atendam realmente às necessidades das famílias e não funcionem como mais uma fonte de estresse para as famílias e nem como agência de normatização da vida familiar. No entanto, o movimento na direção de uma alteração na lógica de atendimento tem sido contraditória e difícil. Contraditória e difícil, tanto justamente pela hegemonia do familismo na cultura política brasileira, que atinge desde técnicos até os formuladores da política social e a família também. Porém, nesse aspecto dessa mudança, merece destaque o papel da gestão dos serviços. A gestão dos serviços continua insistindo em processos de trabalho centrados no atendimento individual das famílias, seja através de entrevistas, visitas domiciliares ou mesmo de atendimento dos grupos. A medida do exercício do trabalho social com famílias continua sendo o número de atendimentos de famílias. Então, todo o trabalho relacionado a transformar serviços e políticas não tem espaço na agenda real dos profissionais. Nesse sentido, uma das questões fundamentais para a alteração dos processos de trabalho com famílias é a mudança da lógica e gestão dos serviços. Finalmente, diante do exposto, nos perguntamos, afinal, quais são as perspectivas para o trabalho social com famílias? Nesse momento, nos parece que para avançar em relação a esse trabalho, na perspectiva da cidadania social, é necessário introduzir mudanças importantes em vários planos. Dentre eles se destacam, no plano da sociedade e da política social, é enfrentar, no contexto da sociedade brasileira, o debate sobre o caráter familista que tem sustentado, inclusive, a política social. No plano acadêmico e da produção de conhecimento, é pautar a família e o trabalho com famílias como uma questão teórica de primeira ordem e não apenas periférica. E no plano técnico da gestão e execução do trabalho social com famílias,
a clareza da perspectiva teórico-metodológica que orienta o trabalho social com famílias e que permitem tensionar o campo do serviço social. Enfim, são essas perspectivas que anunciam que, para desenvolver um trabalho com famílias na perspectiva da cidadania social, a luta será longa e árdua, no sentido de vencer muitos e muitos preconceitos. Muito obrigada.